Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Humberto e o tema da nossa aula de matemática de hoje é o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é esse que nós usamos no nosso cotidiano, nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Ele não surgiu de uma hora para outra, ele é resultado de uma evolução de vários e vários anos e de muitos estudiosos que se empenharam na construção desse sistema de numeração. Nós vamos iniciar a partir dos elementos que fazem parte desse sistema de numeração, que são os algarismos. Os algarismos, eles representam um valor, uma quantidade, e com certeza vocês tanto conhecem quanto usam no dia a dia de vocês. Esses algarismos são chamados de algarismos indo-arábicos. Por que eles recebem esse nome? Porque foram os povos hindus que criaram e os árabes divulgaram eles pelo mundo. Com certeza vocês conhecem o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. São um conjunto de 10 algarismos que fazem parte do nosso sistema de numeração. Essa quantidade de algarismos é muito importante porque todo o nosso sistema de numeração vai ter como base esse número 10. Ele é chave para o entendimento do nosso sistema de numeração. Vamos adiante. Nós podemos destacar aqui duas propriedades bem básicas do nosso sistema de numeração. Vamos iniciar refletindo sobre o zero. Ao contrário do que nós pensamos, o zero ele não foi o primeiro algarismo a ser criado, a surgir. Na verdade, o zero foi o último algarismo. Por que o zero demorou, foi o último algarismo a surgir? Começou-se a representar os números usando os demais algarismos, entre 1 e 9, e nós não tínhamos um algarismo para representar o vazio, para representar a inexistência de uma quantidade. Então, percebeu-se que era necessário também a representação do vazio, do nada. E foi aí que surgiu o zero. Então, o zero ele tem um papel muito importante dentro do nosso sistema de numeração decimal. Primeiro, porque ele vai se juntar com outros para formar quantidades. E depois, porque ele também representa a inexistência, né? Ele representa o nulo, aquilo que não existe. Vamos para a segunda propriedade, então. É a propriedade 2. Com esses 10 algarismos, é possível formar qualquer outro número, e isso é muito importante. O nosso sistema de numeração decimal, ele tem apenas esses 10 algarismos. E na formação dos demais números, nós vamos juntando, nós vamos organizando um conjunto de algarismos para formar um número, para formar um numeral. Esse é um dos motivos pelo qual nós chamamos de sistema de numeração decimal. A base 10, a organização em agrupamentos de 10, começando pela quantidade de algarismos. Vamos então refletir sobre essa base, sobre essa organização que tem como base o número 10, que a gente chama de base decimal. Nós podemos pensar, refletir sobre essa organização a partir de 3 elementos, que são os agrupamentos em classes e ordens e também o valor posicional por conta da repetição dos algarismos. Vamos iniciar então com o valor posicional. Então, temos aqui um exemplo, o número 2019. Ele é formado pelos algarismos 2, 0, 1 e 9. Já o número 9102, ele é formado pelos mesmos algarismos, só que numa sequência diferente. Isso é que é o valor posicional. Cada algarismo ele vai ter um valor diferente dentro do número de acordo com a posição que ele ocupa. Então, aqui no número 209, o 9 é o primeiro, que está na casa das unidades. Já no número 9102, ele é o último. Ele já está lá na frente, ocupando uma outra ordem. Então, o valor dele vai mudar. Se no número 219 ele equivale a 9 unidades,
No número 9.102, ele equivale a 9.000 unidades. Então, a gente tem aqui uma das características básicas do sistema de numeração decimal, que é o valor posicional de cada algarismo. Cada algarismo, dentro do número, ele tem uma posição e o valor dele vai depender dessa posição. Vamos então ao segundo elemento. O nosso sistema de numeração, ele é organizado a partir de ordens. Então, nós iniciamos sempre na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Segunda ordem, ordem das dezenas. Terceira ordem, das centenas. E a cada conjunto de 3 ordens, nós temos as classes. Então, quarta ordem é a ordem das unidades de milhar, quinta ordem das dezenas de milhar, sexta ordem das centenas de milhar e assim por diante. Então, qual a lógica dessa organização em ordens dentro da característica da propriedade que é o valor posicional? Então, nós temos que a primeira ordem ela tem o valor posicional de uma unidade. Quando nós agrupamos em 10, nós já vamos para a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e a cada 10 dezenas nós vamos ter a centena. Então, essa organização de 10 em 10 é que dá a característica, é que dá o nome para o nosso sistema de numeração decimal. Essa organização de 10 em 10 com base nesse conjunto de ordens. A cada 3 ordens, uma classe. Vamos então para a próxima característica, que é a organização em classes. Como eu pontuei anteriormente, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Então, eu inicio sempre na unidade. Nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Então, nós temos 3 ordens: unidade, dezena, centena. A partir da terceira, quarta e quinta, nós já temos a segunda classe, que é a classe dos milhares. Passando sétima, oitava e nona, nós temos a classe dos milhões e assim por diante. Lembrando que essa organização é sempre a partir do conjunto de 10 em 10. Cada ordem, um conjunto de 10, a partir de mais 10 eu tenho a segunda, mais 10 a terceira, e aí eu passo para a outra classe, a classe seguinte, mais conjuntos de 10. Então, prosseguindo, nós vamos ter a organização, a possibilidade, na verdade, de fazer uma decomposição de qualquer número que exista no nosso sistema de numeração decimal, com exceção do zero. Por que pensar a decomposição de um número é muito importante? Porque nos ajuda, primeiro, a entender o sistema de numeração decimal, nos ajuda a pensar a organização do número e, principalmente, a fazer a leitura desse número. Aqui nós temos um exemplo de como essa decomposição vai nos ajudar a entender o nosso sistema de numeração decimal. Nós temos o número 122.154. Decompondo esse número, nós vamos entender a sua formação e poder fazer uma leitura desse número e de qualquer outro. Começando sempre pela primeira ordem, nós temos lá o 4, na classe das unidades, na ordem das unidades. A gente tem o 50, o 100, o 2.000, o 20.000 e o 100.000. Então, cada algarismo tem um valor diferente de acordo com a posição desse número. O algarismo 4 vale 4, o 5 vale 50, o 1 vale 100, o 2 vale 2.000, o segundo 2 vale 20.000 e o último 1 vale 100.000. Essa organização vai nos ajudar, essa forma de decompor vai nos ajudar a entender como um número é formado e nos ajudar a fazer a leitura. Então, nós temos 122.154. Vamos mais adiante. Esse número nós podemos dizer que nós temos, então, 4 unidades, 5 dezenas, 1 centena, 2 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 1 centena de milhar. Esse nome milhar, ele vai ser agregado a partir da quarta ordem, que é a classe
que esses algarismos eles estão ocupando no número 122.154. Nós costumamos, inclusive, colocar o ponto para separar uma classe de outra. Então, esse número ele tem 2 classes e 6 ordens. Vamos, então, a mais uma das características do sistema de numeração decimal. Observando o número 643.018, nós podemos pensar 3 questões para que a gente consiga praticar e entender melhor essa organização do sistema de numeração decimal, tendo como base 10, pensar as ordens e pensar as classes. Olhando o número 643.018, nós podemos perguntar qual o número da classe que pertence ao algarismo 4. Então, nós vamos observar que o algarismo 4 ele está na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta ordem. Então, ele vai ocupar a ordem das dezenas de milhar. Podemos pensar ainda, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Então, dezenas simples, não teve nenhuma complementação ao nome dezena. Então, primeira ordem unidade, segunda ordem dezenas, é o algarismo 1. E mais ainda, quantas classes tem esse número? Nós temos aqui, a cada 3 ordens, uma classe. Então, nós temos no número 643.018, 2 classes. Nós podemos ainda estudar, nós podemos ainda refletir para entender melhor o nosso sistema de numeração a partir de alguns materiais didáticos, que esses materiais eles foram criados para facilitar o entendimento, como o nosso sistema de numeração está organizado e também foi criado para facilitar o processo de registro, de contagem e de organização dos números. O primeiro desses materiais é o material dourado, que com certeza vocês já devem ter visto no livro de vocês, na biblioteca da escola de vocês, que são esses bloquinhos. Ele é destinado principalmente para aprendizagem, para reflexão em relação ao funcionamento do sistema de numeração decimal. Vocês podem consultar o livro de matemática de vocês, geralmente nas primeiras páginas, podem pedir o auxílio do professor na escola para que vocês consigam perceber como funciona o nosso sistema de numeração. Cada bloquinho pequeno, ele corresponde às unidades. O bloquinho que tem, parece com um palitinho e ele tem um conjunto de 10 bloquinhos menores, ele equivale à dezena. O bloquinho maior, com mais 10 bloquinhos de 10, corresponde à centena. E o bloco grande, que tem 10 conjuntos de 100, corresponde a 1000. Então, a gente consegue formar os números, as quantidades, a partir do material dourado, sem precisar que a gente tenha o algarismo em si. É bem interessante que nós consigamos pensar a partir desse material. Vocês podem consultar o livro e nós também vamos já desenvolver uma atividade a partir desse material, ok? Vamos então para o próximo, que é o ábaco. Vocês com certeza já tiveram contato com ele. No livro de matemática de vocês, vocês vão encontrar também esse material. Olha só, o ábaco é um instrumento bem sucedido que, segundo os estudiosos, foi uma invenção dos chineses para facilitar os cálculos, pois com o passar do tempo foi surgindo a necessidade de fazer contas cada vez mais complexas. Assim, eles inventaram o ábaco para facilitar esse processo. O ábaco, ele vem registrado as ordens. Então, nós temos a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. É uma maneira também de fazer o registro de quantidades, de realizar cálculos, sem que apareça o algarismo em si, nos ajudando a refletir, a pensar essa organização do sistema de numeração decimal. Vamos então praticar? Vamos, a partir de um jogo, exercitar o nosso conhecimento sobre tudo que nós estudamos até agora. Vamos lá? Bem, pessoal, para a nossa atividade prática, eu trouxe um jogo para nós exercitarmos o nosso conhecimento sobre sistema de numeração decimal. Esse jogo consiste em estourar o balão com a resposta correta dentro do vagão que vai passar no trem, dentro do vagão que tem a resposta correta. Então, vamos lá? Então, o trem está vindo. Meia dúzia. Será se é o 6?
Opa, caiu fora, outro 6. Muito bem, então a resposta é correta. 6 equivale a meia dúzia. Vamos esperar o próximo vagão. Nós estamos agora no nível 2, os balões já estão vindo. Então, nós temos aqui 2 centenas de milhar. 2 centenas de milhar, será se é 200, 10? Eu acho que é 200 mil. Opa, perdi. Vamos lá. Muito bem, resposta correta, 200 mil. 2 centenas, 200. Opa! Pronto, já que você sabe como funciona o nosso jogo, agora você pode acessar o link que está aparecendo na tela e exercitar o que você aprendeu nessa aula sobre sistema de numeração decimal. Até a próxima!